Bom, então hoje nós vamos falar da probabilidade da união de dois eventos, certo? Como seria isso geometricamente? Bom, imagine que a gente tem um espaço amostral, né, que a gente costuma chamar de ômega, certo? E aqui nós temos dois eventos que eu vou chamar de E1 e E2. Né? Então, E1 é um evento dado e o E2 um outro evento. Certo? Perceba que eu posso ter dois casos distintos. Né? No caso em que existe a intersecção, certo? Ou seja, quando a intersecção de E1 com E2 não é o conjunto vazio. Tá? E eu tenho o caso em que a intersecção é o conjunto vazio. Né? Por exemplo, um caso parecido com esse assim, ó. E1, E2. Certo? Então, nesse caso aqui, a intersecção do conjunto E1 com o conjunto E2 é o próprio conjunto vazio. Quer dizer, não tem intersecção. Tá? Lembra que para a gente calcular o número de elementos da união de dois conjuntos, né, como que é isso na prática? A gente fazia assim, ó, o número de elementos, né, de A união B. Então, quem que é a união de A com B? Nesse caso aqui, vou colocar direto aqui E1 e E2. Certo? Então, quem que é a união de E1 com E2? Para quem não lembra, a união de dois conjuntos é um conjunto, tá? Dos elementos que estão ou em E1 ou em E2. Certo? E aqui o ou não é exclusivo, lembra disso, tá? O fato de pertencer a E1, ele está em E1 ou E2. O fato de pertencer a E2, ele está em E1 ou E2, tá? Então, como que eu conto? Olha, eu conto o número de elementos do conjunto E1 mais o número de elementos do conjunto E2, né? Só que perceba que com isso eu contei duas vezes. Por quê? Quando eu conto os elementos de E1, eu conto essa parte aqui toda, certo? Conjunto E1. Então, eu contei já essa parte. E quando eu conto o E2, eu contei já essa parte. Então, eu conto ela duas vezes. Então, para a contagem ficar certa, eu tiro essa parte aqui chamada de intersecção. Né? Então, eu tiro E1 intersecção E2. Tá? Perceba que nesse caso aqui, o E1 intersecção E2, o número de elementos da intersecção, né, que no caso é o vazio, é zero. Certo? Então, olha o que acontece. Eu posso pegar esses dois caras aqui, né, e dividir ambos os lados pelo número de elementos de ômega, ou seja, pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o que isso vai me dar? Vai me dar o seguinte, né? Ó, vai ficar com o número de elementos de E1 união E2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, igual ao número de elementos de E1 sobre o número de elementos do espaço amostral, mais o número de elementos do conjunto E2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, menos o número de elementos da intersecção de E1 por E2, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Certo? Olha, mas o que é isso aqui? Isso aqui a gente estudou na aula passada, né? Isso daqui nada mais é que o quê? A probabilidade de ocorrer a união. Certo? Então, isso daqui nada mais é que a probabilidade de ocorrer a união de E1 com E2. Né? Então, vou colocar aqui para ficar com mais espaço. Ó. Isso daqui é a probabilidade de ocorrer E1
união com E2. Ou seja, aqui a gente pode ler como isso daqui, lembra? A gente pode ler isso daqui como sendo ou, né? E1 ou E2. É a união, tá? Então é uma dica para quando aparecer isso no contexto do problema. O que é isso aqui? Número de elementos do E1 dividido pelo número de elementos do total. É a probabilidade de ocorrer E1 mais a probabilidade de ocorrer E2 menos a probabilidade de ocorrer a intersecção, né? Então, é dessa forma que a gente calcula a probabilidade da união de dois eventos, certo? Então, vamos fazer um exemplo desse caso aqui. Outra coisa, quando E1 intersecção E2 for um conjunto vazio, quer dizer, quando não houver intersecção, nós vamos usar um termo, né, para denotar isso daqui. A gente fala que E1 e E2 são mutuamente exclusivos. Tá? E daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo também. Então, ó, um exemplo para a gente ilustrar isso daqui. Primeiro, no lançamento de um dado, claro, né? Aqui eu estou considerando já um dado de 6 faces, tá? E não viciado. Certo? Vamos ficar escrevendo isso daqui. Então, a gente vai considerar um dado não viciado e que tem 6 faces. De 6 faces, vou colocar aqui, né? Não viciado. Qual a probabilidade de ocorrer um número par ou primo? Certo? Então, lanço um dado, 6 faces. Qual é a probabilidade de ser um número par ou primo? Olha, quem é o meu espaço amostral? Vamos ver. O meu espaço amostral, no lançamento de um dado, é o conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, o número de elementos do espaço amostral é 6. Certo? Então, agora eu vou chamar de ocorrer um número par, assim, ó. Qual é o conjunto dos números pares? Então, eu vou chamar aqui de chamar de par mesmo esse conjunto. É 2, 4 e 6. E quem são os números primos? Olha, o 2, o 1 não é primo, tá? Cuidado para não fazer confusão. O 2, o 3 e o 5. Certo? Então, a pergunta é, esses dois conjuntos são mutuamente exclusivos? Né? Olha que pergunta, que às vezes a gente pensa, né? Uma coisa meio mecânica assim, mas e diante de um problema, o que significa ser mutuamente exclusivos? Nesse caso aqui não é. Por quê? Porque o fato de ser par não implica não ser primo. Por quê? Porque existe um número que é par e primo. Só um, mas existe. O fato do número ser primo implica necessariamente que ele não é par? Não, porque existe um número que é primo e par ao mesmo tempo. Esse número é o 2. Então, esses dois caras aqui não são mutuamente exclusivos. Tá? Então, como que a gente calcula? Quer dizer, tem intersecção. Vocês conseguem enxergar isso? Se a gente montar esses conjuntos aqui, né, a gente tem aqui, ó, conjunto dos pares e conjunto dos primos.
que acontece? Olha, a gente vai ter lá, par e primo tem o 2, né? Par tem o 4, o 6, o primo tem o 3, o 5. Vocês entenderam a ideia? Então, ó, tem intersecção. Intersecção não é um conjunto vazio. Então, como que a gente calcula a probabilidade? Ó, probabilidade de ser par ou primo. Então, perceba que eu estou colocando aqui essa notação, né? Ó, eu posso usar aqui no lugar da união o ou no contexto. Então, é a probabilidade de ser par, que é quanto? 3 sextos. Mais a probabilidade de ser primo, que é quanto? 3 sextos. Menos a probabilidade da intersecção. Quantos elementos tem intersecção? 1, então 1 sexto. Como o denominador aqui é comum, eu posso só conservar, né? Então, 6 menos 1, 5. Ou seja, a probabilidade de eu tirar um número que é par ou primo é 1 sexto. Perceba que eu falei par ou, né? Primo. Não falei par e primo. Aí é uma outra história. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que em um determinado lugar eu tenho, né? Então, ó, pegar aqui numa festa há 60 homens e 80 mulheres, sendo 25 mães, certo? Qual é a probabilidade de se escolher, ao acaso, claro, um homem ou uma mãe? Aí vem a pergunta: esses dois eventos são mutuamente exclusivos? Vamos pensar um pouquinho. São. Sim, são. Por quê? Porque ser homem exclui a possibilidade de ser mãe. E vice-versa. Certo? Então, como que a gente calcula isso? Olha, a gente tem lá, né? A probabilidade de ser homem ou ser mãe. Vou colocar mãe para não confundir M com mulher, tá? Então, qual a probabilidade de ser homem? Olha, eu tenho o meu aqui espaço amostral, tem que somar os dois aqui, né? Ó, que é o total de pessoas, 140. Certo? Então, para ser homem, 60. Mais a probabilidade de ser mãe, 25 sobre 140. Certo? Então, quanto que vai dar isso daqui para a gente? Vai dar, já simplificando tudo isso daqui, vai dar 17 sobre 28, certo? Então, eu não precisei subtrair nada aqui, né? Porque esses eventos não são mutuamente exclusivos, certo?